E pois é, galera, a bilheteria de Superman tá dando o que falar, a discussão não termina, tá longe de acabar. E nesse vídeo aqui eu quero reagir ao vídeo do Linhagem Geek, que postou, inclusive, esse vídeo com o título Erramos, Superman deu lucro, né, porque eles estavam apostando que não daria lucro por causa da bilheteria, de todas as projeções. E também, se der tempo, espero que sim, alguns trechos do Macho Geek, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser completo. Vou tentar não deixar ele tão longo, mas eu quero conversar com vocês sobre as diferentes opiniões e também a respeito desse trecho aqui do site Se Liga Nerd, que é um site da Liga Nerdola, que está usando esse cálculo aqui para falar que o orçamento de Superman foi de mais de 360 milhões de dólares, ou seja, tendo esse número em vista, o Superman nunca que teria feito 125 milhões de lucro, segundo a Variety falou. Eu, inclusive, ontem postei um vídeo, né, aqui comentando sobre a análise do Gabriel lá da Batcaverna, falando que esse foi um número positivo, foi um bom resultado, e eu acredito que ele está certo, tá bom? Mas nesse vídeo aqui a gente vai reagir aos diferentes posicionamentos, as diferentes análises, começando aqui pelo pessoal do Linhagem Geek. E especificamente aqui sobre os irmãos Alba, muita gente chegou aqui no canal por causa dos meus vídeos de react, me posicionando a respeito de algumas ideias, refutando vários argumentos que eles usaram, principalmente na época lá do tal do Capitão Sem Soro, né, o Capitão América Sam Wilson. Mas eu sempre gosto de pontuar, pessoal, que isso aqui são divergências de ideias e não são ataques pessoais, tá bom? Não são problemas pessoais. E no caso do Linhagem Geek, como a gente tá do mesmo lado do espectro ideológico, que é o lado mais conservador, que foi, né, apelidado de Nerdola e a gente assumiu, certas coisas que eu falo são, na verdade, dicas para que os caras melhorem. E agora, mais do que nunca, depois que eu fui chamado para participar da live do Heróis e Mais, eu sou, como o próprio Elvis falou, oficialmente da Liga Nerdola. Ela falou pra mim que eu quero acabar a live, então vocês dois estão convidados para participar de toda a live que vocês quiserem, tá? Estamos juntos aí e muito obrigado. Foi um prazer, vocês são oficialmente da Liga Nerdola. Valeu, meus queridos. Valeu! Que honra! Valeu, galera! Valeu. E aqui vai um recado pro Gabriel e pro André e pra produção de vocês, que durante essa live lá com Heróis e Mais, teve este comentário aqui, hein? Então, ó, fica a dica. Eu estou aberto a convites. E adoraria bater um papo com vocês, porque, né? Às vezes a gente conversa aqui, gravando, falando com a câmera, ou às vezes digitando. Eu acho que uma conversa olho no olho é sempre mais amistosa, é sempre mais legal, né? Mas enfim, dito isso, vamos ao react de hoje. Vamos ver o que os irmãos Alba têm a dizer, e inclusive por que eles estão falando que erraram. Vamos lá. Será que é clickbait ou não? Vamos conferir. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo E beleza? aí, tudo beleza? Erramos. Senhoras e senhores, Opa. nós erramos. Erramos, fomos amadores. Fomos infantis, Será, rapaz? fomos imaturos, fomos certo. juvenis, fomos pueris. Eita! Porque, senhoras e senhores, a Variety disse que o Não sei. Superman deu lucro. Sei a não, hein? Variety. E vários portais, inclusive o Nerdola Vader, um salve pro Nerdola Vader. Ó, Nerdola Vader. Gostou muito desse aqui, ó. Gostou muito. Ah, desse eu aqui. gostei Não também, dá pra vocês sabem, perceber, né? tá, Nerdola? Já sei. A gente já sabe que você gostou muito desse Superman, a gente já sabe. O Nerdola Vader é um grande parceiro. E ele trouxe essa informação no Instagram dele, que o Certo. Superman deu lucro. A gente trouxe a tese aqui que ele não tinha dado lucro, entretanto, na Variety e vários portais. E no Sim. Twitter, todo mundo falando, não, o Superman deu lucro, chupa! O Superman deu mais Eita, lucro peraí, que o Homem de Aço, peraí. toma! Então vamos falar deste lucro, que é o grande sucesso do Superman, do Tá bom, peraí, só um minutinho então, eu só quero pontuar aqui que eu trouxe aqui a análise do Gabriel e eu achei que o cálculo que ele fez em cima da matéria da Variety, incluindo as comparações que ele fez com outros filmes da DC, tudo isso que ele fez faz muito sentido, tá bom? E pode não ser um lucro estrondoso, mas sim, fez um lucro, o filme se pagou, e é por isso que a gente tem aí a sequência, que por mais que não é uma sequência direta, não é um Superman 2, é Man of Tomorrow e tudo mais, mas mesmo assim, né, as imagens que eles usaram para promover esse anúncio foram justamente do Superman e do Lex Luthor. Então, por mais que seja um filme talvez maior, com uma trama maior que não seja tão focada necessariamente na figura do Superman, no legado dele, ainda assim é uma continuação de Superman, né? Uma continuação direta dos eventos, tá bom? Então é bom a gente pontuar antes de ouvir os caras aqui. Mas eu não sei, hein? Gabriel, não sei, hein? Tô achando que você fez um clickbait aqui. Vamos ver o que você vai falar. James Gunn. Será? O Gabriel começou falando que erramos? Será mesmo? Será Ah. que erramos? Porque Ah assim, lá. existem algumas contestações na internet. Vocês sabem que esse negócio Sim, de bilheteria isso é verdade. é um negócio muito, muito complicado, né? Uhum. Esse negócio de bilheteria é onde tem muita polêmica. Ah, passou, deu bilhão, e a É. porcentagem do marketing, mas e o que o filme arrecadou ali com Uhum. os merchans dentro do filme, quando aparece, por exemplo, uma latinha da Coca-Cola e tudo mais.
é a porcentagem da bilheteria. Tem também os produtos licenciados, né? De Burger King, McDonald's e todos os brinquedos também, lancheira, né? Essas coisas, né? A gente comentou bastante no vídeo que eu analisei o Gabriel. Se você não viu, pessoal, depois vocês conferem, tá bom? Vou deixar na tela final aí, nos cards, pra vocês conferirem que tá bem legal, caso você não tenha visto. Da casa, tem tudo isso aí, certo? O que passou, que estão falando na internet, é que o Superman, ele teve 125 milhões de dólares de lucro. 125 milhões de dólares de lucro. Beleza, certo. Essa é a notícia, por vários portais grandes. Vários portais gigantes, porém, a internet é incrível. Eu não vou ficar brigando com o número aqui. Olha lá. Né? Não vou ficar brigando com o número. Mas a própria notícia tomou uma checada no Twitter. Eita! Eu vou esperar o Gabriel pra colocar essa Vamos lá que nota eu tô da curioso. comunidade, Tô curioso. na tela. Tá bom? Ou você quer que eu Tá coloque bom. agora? Não, segura. Então segura. Segura. Mas parece que não é bem assim, hein? Não é bem assim? Não é bem assim. Pessoal, mas só uma coisinha também. O Gabriel, inclusive, falou isso lá. E a Variety deixa claro que é uma estimativa que eles estão fazendo. Eles, em momento nenhum, falam que é um número oficial da Warner, tá bom? É que a Variety é um veículo confiável, né? Eles não jogariam isso no ventilador se eles não estivessem minimamente seguros, tá? Está acontecendo um esforço, porque aí já vem aquela nota. Aí vem torcida. Não, já vem aquela nota. Esse Superman é mais bem sucedido que o do Snyder. Mas isso aí é briga infantil, né, gente? É briga infantil, isso aí. Cada filme tem o seu momento, tem o seu cenário. A gente tem que analisar o cenário que a gente tá agora e o que vai acontecer no futuro, entendeu? Eu acho que ficar comparando com o Superman do Snyder é infantil e também é injusto, porque o cenário do Superman, né, o Man of Steel, o Homem de Aço, era outro. Era um possível universo de si começando num contexto em que a gente tinha acabado de sair de Batman, a trilogia do Cavaleiro das Trevas e tudo mais, né? A Marvel tinha acabado de lançar o seu primeiro sucesso de crossover, que foi Vingadores. É uma coisa completamente diferente esse cenário que a gente tá agora, tá bom? Nem vou entrar muito nisso, mas eu já quero destacar o que eu penso a respeito, tá? Eu acho um filme do Snyder um Superman do Snyder um bom filme. também gosto. Tem Também vários gosto. problemas. Milhares de problemas, igual o... Eu odeio. Mas é bom, tá? Principalmente as cenas de luta, né? As cenas de luta, por mais que eles estão destruindo tudo na cidade, mas são cenas muito épicas. Mas ele teve um número mais expressivo na bilheteria. Aí vão fazer a conversão e tudo mais. Mas o número final é mais expressivo, certo? Sim. Tem muita discussão, e aí parece que é aquele negócio, né? O Superman do James Gunn fez menos bilheteria que o Snyder, entenda como isso é bom. Então... Eu entendo o seu ponto, ô André. Só que a gente também tem que ver toda a questão do marketing e dos outros gastos, né? É porque realmente, como você falou, são números difíceis de você bater o martelo, até porque quem tem os números finais é realmente a Warner, mas a gente trabalha com as estimativas, tá bom? Tendo em vista os números que a gente tem, parece que Superman, do James Gunn, deu mais lucro. Mas, de novo, são números debatíveis, tá bom? Isso aqui não é briga de torcida, tá bom, galera? Então, tá tendo um esforço ali de, olha como o Superman tá legal, como o Superman tá bem. Eu acho que nem precisa ficar comparando, né? Eu acho que é justamente isso. Falar que Superman foi um filme bem sucedido, não foi um fenômeno que furou muito as bolhas, mas que alcançou um público legal, agradou a maior parte do público e também agradou a crítica e tem bons números para que esse universo continue. Esse universo, inclusive, que vai ter, né, como um dos próximos filmes seguintes, uma sequência direta dos eventos de Superman, mesmo que não seja o Superman 2. Acho que esse é o ponto. Mas vamos lá. Por isso que vai ter o 2, mas será realmente isso? Acabei de falar, né? A gasolina atinge o seu maior valor na história do país. Entenda como isso é bom. É mais ou menos isso, mas vamos conversar muito sobre esta pauta. Vamos trazer Não sei, eu acho que não é isso não. A checada do Twitter. Vamos lá, galera, vamos lá. Erramos. Muito triste, esse momento é muito triste. Tô falando que é muito clickbait, eu não tô sentindo confiança deles. Eles estão seguros. Não sei, né? Posso estar errado, vamos ver. De acordo com informações divulgadas pela Variety, o filme Superman deverá gerar aproximadamente 125 milhões de dólares em lucro líquido para a Warner Bros., consolidando-se como um dos grandes acertos do estúdio esse ano. O longa arrecadou até agora 614 milhões de dólares mundialmente, sendo 353 milhões na bilheteria doméstica. Beleza. O custo de produção foi estimado em 225 milhões de dólares, enquanto o marketing em torno de 200 milhões. Por esses números, a margem de ganho líquido realmente se aproxima do valor projetado pela publicação. O sucesso da produção abriu caminho para que James Gunn recebesse sinal verde para desenvolver a continuação. Ou seria uma baita correção de rota. No dia 3 de setembro, a DC Studios anunciou oficialmente o próximo capítulo, O Homem do Amanhã, que será em 2027. O filme, que volta a destacar Superman, Lex Luthor e Lois Lane, já tem estreia confirmada para o dia 8 de julho de 2027. Enquanto isso, Superman segue em exibição nos cinemas em alguns países e já está disponível para compra e aluguel digital no Brasil. Sim. Aliás, essa questão do digital também vai ajudar, né? Na questão do filme, dos lucros que o filme está fazendo. De chegar ao catálogo da HBO Max. Chegou o grande momento. E aqui eu não quero ser o dono da razão, tá? Ótimo, Lembrando, ótimo. toda aquela discussão que eu tive com o Carlão e a respeito de ter o Superman 2, na minha opinião, não foi por conta de sucesso. Inclusive eu não vi essa treta dos dois, né? O embate dos dois. Mas deve ter sido muito interessante. Preciso me atualizar, e que tá faltando tempo mesmo. Na minha opinião, foi por
pressa em adiantar todo o projeto. Beleza? Novamente, o cara não, ele se centrou no fracasso. E pra mim, esperava muito mais do Superman. Podem falar o que quiser, mas esperava aí uns 700, 800 milhões se não esperasse bilhão. O James Gunn com certeza vem. Eu acho que esse é um bom número para esse cenário que a gente tá. Pode ser que agora, né, depois de um respiro, inclusive especificamente aqui sobre o DCU, pode ser que a gente tenha números maiores, né, que a gente volte para a era dos bilhões, como foi, né, principalmente para Marvel. Temos também o caso do Coringa, que é um caso à parte, mas, por exemplo, o Aquaman, que é um filme de um universo compartilhado. Pode ser que a gente volte. Mas para esse momento que a gente tá agora, eu acho que foi um número bom, tá bom? Não acho que foi ruim, não. E tudo bem, esperava mais. Mas eu acho que tá dentro da média ali, inclusive da expectativa do estúdio, tá bom? Deu bilhão pra contratar ele. Pô, deixa comigo. Eu vou fazer o Superman, só no primeiro Superman eu já mando 1 bilhão pra vocês. Superman, eu que vou fazer e tal. Eu não sei, né? A gente não tem como provar que o James Gunn falou isso, né, André? Esperavam sim, muito mais. Isso eu tenho a absoluta certeza. Ou vocês ficariam satisfeitos ali com o Superman batendo 600 milhões e perdendo pro Fórmula 1. Não é ruim a bilheteria, mas esperava-se muito mais do Superman. Eu não acho que o estúdio esperava não, porque eles souberam entender o momento. Inclusive foi por isso que o David Zaslav contratou o James Gunn e o Peter Safran para tentarem, né, dar uma organizada ali, porque eles viram que o cenário estava muito ruim. Então eles precisavam de cabeças pensantes para reorganizar tudo, tá bom? Então não acho que é bem assim. Eu mandei para você aí, Gabriel, a notícia do Hollywood Handle. Que eles falaram o seguinte, né? A mesma informação. O Superman, ele trouxe 125 milhões de profit. Aquele profit, o lucro. Profit, o lucro. Aqui existiu uma nota da... Só pra provocar quem reclama que eu corrijo pronúncia de inglês, tá bom? Comunidade. No Twitter você tem a galera que pode adicionar nota na comunidade. Sim. Não é qualquer um que adiciona nota. Você tem que dar a nota, você coloca ela dados precisamente. E aí tá, vamos lá. Qual que é a nota? É o seguinte, o que tá escrito na nota, vamos lá. Uma espécie de rebate a essa informação do lucro. Isso não está definido, ou seja, o lucro para fazer isso. O número é contestado diretamente por uma fonte da Warner. No artigo ele diz, um membro do estúdio contestou estes números. Agora, aí é o cinema, entendeu? Aí é a discussão. É só isso, caramba! Parece o programa do É Tudo Improviso, que fala que vai chegar um gorila que faz um negócio e nunca dá tempo, e chega lá que é só o gorila desfilando pelo palco e não dá tempo de fazer. Achei que era uma coisa mais bombástica. De novo, é o que eu falei, os números são rebatíveis, enfim, discutíveis, dá pra se debater a respeito. Achei que era uma revelação mais bombástica, pô, fala sério. Eu não vou ficar centrado se esse Superman deu lucro ou não. Pra mim, deu lucro, eles esperavam mais. Concordam? Desse Superman. Não adiantaram todo o projeto, coloca os cabeça de chave, faz o Superman 2, porque vai ser muito difícil outro personagem dar mais resultado que esse. A gente tá falando do Superman. Não acho. Tá falando do Superman, você acha que o cara de barro ou a Supergirl vai dar mais resultado que o Superman? Não vai. Não, claro que não. Vai. É 1 em 1 milhão, a loteria, se isso acontecer. Certo? Então, pra mim, isso é muito claro. E isso, o que aconteceu. E não adianta vocês pegarem corte, porque eu falei várias vezes na discussão aqui fora. Tô pegando corte. Fracasso. O vídeo todo. Fracasso. E todo mundo esperava mais do Superman, inclusive nós, os afegãos médios. Agora o português me driblou. Todo mundo esperava mais de bilheteria do Superman. O Superman foi derrotado pelo Fórmula 1. Aí vai vir aqui e vai falar, mas o Superman nunca bateu bilhão nas bilheterias. Exato. Mas o mundo é outro. Exato. Então, assim, exato, o mundo é outro. Então não se esperava 1 bilhão de Superman, tá? Eu não acho, pelo menos. E aí você tem várias informações. Nesse post do Hollywood Handle, você tem mó galera falando aqui, ó, o cara fazendo todas as contas. Isso aí é tá um debate. Muita gente falando que é pra enaltecer o James Gunn. Aí é uma outra conversa em proteger ali. Isso é interessante, porque se você colocar ali na métrica, parece bastante. Eu tô falando que quando você quer ocultar um fracasso. Olha só como... E aí enfiaram o Snyder no meio. Mas eu não acho. Não, esse negócio de Snyder ignora. Mas por que ocultar um fracasso, entendeu? Galera, eu não sei se... Aqui vai um recado direto pra vocês, o Gabriel e o André. Eu não sei se vocês estão acompanhando na gringa, mas, mano, a repercussão do Superman tá muito positiva na gringa. Lógico que teve gente que não gostou, isso é óbvio. Nenhum filme vai agradar 100%. Tem gente que não gosta de Vingadores Ultimato, por exemplo, que 90% dos fãs gostam. Mas, assim, a repercussão tá muito positiva. É só você ver os cortes, as montagens, entendeu? As reviews que o pessoal faz. Por mais que tenha ali o Nerd Roar, que outras pessoas meio que detonando certos pontos do filme, num geral, se a gente fosse traçar uma média de aprovação de 0 a 10, eu arrisco dizer que é 7 ou 8. Então o cenário é positivo, entendeu? Não é um fracasso, não é um Flash, não é um Capitão América Brave New World, não, o Admirável Mundo Novo que decepcionou pra caramba, que não passou 500 milhões, não é o caso, tá bom, gente? E dentro do cenário que a gente tá, eu acho que esse é um número muito bom, muito expressivo. Enfiaram o Snyder no meio, quer ver? Eu vou achar o tweet Nada aqui, vez, até né? que o nosso querido Macho Geek, ele entrou também nesta briga. O Macho Geek tá empenhado no tema. Tá porque, mesmo. assim, este Superman do James Gunn, apesar de fazer menos bilheteria do que o Zack Snyder, é melhor sucedido. É isso. Não sei. Não, mas aí eu explico, André. Na minha opinião, o que isso significa, tá bom?
aquele universo do Snyder demorou 3 anos para ter uma continuação, que foi o Batman vs Superman. Homem de Aço 2013, Batman vs Superman 2016, e a Warner estava apressada em fazer o seu universo compartilhado. Aqui o cenário é outro. O cenário é pós a ressaca de heróis, né? O auge lá com Vingadores Ultimato, o CM arrecadando bilhão em vários filmes e tudo mais, e o universo de si uma bagunça que foi só piorando, né, depois de Batman vs Superman. E aí o James Gunn chegando nesse cenário que inclusive filmes da Marvel não estão performando bem, e o James Gunn trazendo o herói mais importante, não o mais famoso, porque o mais famoso é o Batman, mas o mais importante, né, desse universo para recomeçar essa franquia da DC. E qual que é a questão? Que eu falei, a repercussão que o pessoal fez na internet. O público gostou do Superman, o público gostou dos personagens coadjuvantes, do universo em si. Existem muitas teorias para o futuro do DCU, e aí esse é o ponto que é mais bem sucedido. Porque naquela época, pô, demorou 3 anos para eles fazerem uma continuação, né? Pra gente ver o Henry Cavill de novo. Inclusive, o Henry Cavill, né, de uma maneira muito injusta, nunca teve o Homem de Aço 2, ou que fosse um filme do Superman, ele nunca teve uma continuação. E esse Superman já vai ter. Então é nesse sentido, o universo compartilhado está funcionando melhor. Inclusive, com um filme do Batman já anunciado, Mulher Maravilha também anunciado. Eu acho que é nesse sentido. A função desse filme do Superman era alavancar o novo DCU, e nesse sentido ele conseguiu fazer. Porque não só ele apresenta o Superman, mas ele apresenta todo esse universo fantasioso que está cheio de possibilidades. Não só para a história do Kal-El, né, do Clark, mas da Liga da Justiça, da Gangue da Justiça, né, esses grupos secundários menores. Eu acho que é nesse sentido que o pessoal fala, tá bom? Não só de números, porque a gente está falando da Liga da Justiça. Se for feito da maneira correta, esse filme pode fazer muita bilheteria. Não só a aprovação do público e da crítica, mas também ter muito dinheiro, né, e furar a bolha realmente, como aconteceu com Vingadores. Não sei quais foram os merchans, novamente, de James Gunn ali no meio do filme, mas essa é a notícia. A notícia é que então, o James Gunn, o Superman do James Gunn, mesmo fazendo menos número de bilheteria que o do Snyder, é melhor sucedido. Talvez em crítica, é nesse sentido. Eu concordaria. Talvez em crítica, mas mesmo assim, hein? Mesmo assim, o Henry Cavill ainda é o Superman pra muita gente. Sim, ainda prefere. Sim. Mas aí são visões, então, né? chegamos à nova etapa de uma grande briga na internet. Eu sinto um cheiro... Fala, Gabriel. Nunca generalizando, mas eu sinto um cheiro, principalmente vindo de alguns portais bem cheirosos. Vamos lá. Cheiro de torcida, tá? Sabe Pode aquele ser. torcida que você come calabresa? É isso aí. Uma delícia, né? Pode Você ser. um futebolzinho. Isso. Eu sinto um cheiro de torcida em muitos portais, tá? Porque, claro, o James Gunn é da turminha, sinaliza bem pra lacrape, né? Mas é isso aqui, a gente já discordou em outros momentos, né? Vocês acham que ele meteu político e esqueceu o Superman? Que eu não acho que é o caso, né? O negócio da Borávia é um tema que vem dos quadrinhos de sempre, e ele usou na medida certa ali, é só o pano de fundo da história do Superman. Eu não acho que seja a torcida, tá? Mas mesmo que seja, que bom, porque é um universo legal pra caramba, é um filme bom pra caramba, é um Superman bom. Você pode achar que o filme não é bom, mas que o Superman, que o David Corenswet entrega um bom Superman, isso é quase indiscutível, tá bom? A maioria gostou da performance dele. Então, Mas, assim, enfim. tem uma torcida pro Sim, James normal. Gunn. Tem uma torcida. Aqui, ó. Eu vou melhorar. Eu achei o post da Variety. Ó. O longa de James Gunn deve gerar um lucro de 125 milhões para a Warner Bros. Contra 42,7 milhões gerados pelo longa do Zack Snyder. Isso aí a Variety também foi infantil, né? Mas é porque o que dá engajamento? Essa treta, essa discussão. Então os caras também acabaram caindo nessa, né? Infelizmente. Aí a manchete, Superman de James Gunn será mais lucrativo que o Homem de Aço. Isso aí... Jogou a eu vou treta. Opinar nessa Jogou a época. treta. Eu opino que acendeu... E assim, um alerta vermelho de que os filmes de herói terão que ser com os cabeças de chave. Acabou a palhaçada de prateleira B, C, D. Eu acho que foi isso. Isso beleza. Acho que a dona Marvel também tá de olho nessa Com movimentação. certeza. Sorte dela que temos Homem-Aranha, Vingadores e Vingadores. Não sabemos. E também reboot, né? Trazendo os clássicos de volta. E X-Men também. Temos o filme secreto ainda. Pode até ser do Doutor Estranho, porque ele virou um cabeça de chave dentro do UCM. Agora, esses prateleira B e C, parece que pelo menos o Zaslav não quer mais. Não, Senhoras tá e senhores, o campo de comentários e de reclamações está aberto. Eu quero... Tá aqui então a minha repercussão, a minha opinião, beleza? Esses são os meus comentários a respeito do que vocês disseram e pontuaram, tá bom? Como eu falei, pessoal, o site esse Liga Nerd, né, lá da Liga Nerdola, pontua essa questão do orçamento ter sido de 363 milhões de dólares, que é um número questionável, tá bom? Eu lembro que na época que esse número saiu, muitas pessoas falaram que era difícil ser verdade, depois o número oficial, inclusive, né, reiterado por várias fontes, apontava que foi um orçamento de 225 milhões, que é um orçamento alto, mas está na média, não é tão grande como poderia ser. Inclusive, vários outros filmes de super-herói acabaram tendo um orçamento maior do que esse e por isso deram um prejuízo gigantesco.
tá bom? E por mais que tenha esse número aqui, é realmente um negócio complexo, mas não tem como você afirmar que é verdadeiro. Porque o ponto é justamente esse, né? Ó, quando você leva esse número em conta, para o Superman fazer o tal do break-even, né, que é para se pagar, ele precisaria de mais de 725 milhões de dólares. E eu não acho que o David Zaslav, que é o cara do dinheiro, iria aprovar um filme com esse orçamento, sabendo da situação em que o universo DC se encontra e também que o cenário para os filmes de super-herói não está tão bom. Tá? Eu não acho que esse orçamento é verdadeiro. Isso aqui é apenas uma das fontes, tá bom? Mas que, de novo, assim como a informação da Variety não pode ser oficialmente validada, essa aqui também não pode. Por mais que tenha esse print aqui de gastos e tudo mais, mas tá, é do estado de Ohio, mas o que foi abatido, por exemplo, tem toda essa questão que eu falei, uma discussão muito complexa. O que foi abatido de impostos e tudo mais, o que realmente saiu dos cofres da Warner, não tem como a gente bater o martelo, tá bom? E já que o Gabriel falou de torcida, eu sinto que tem também uma torcida aqui em falar que o Superman não foi um grande sucesso, que na verdade ele foi um grande prejuízo e que ele está sendo valorizado só porque o James Gunn é o cara da patotinha progressista. Não, acho que é por esse caminho que a gente tem que ir, tá bom? Mas rapidamente vamos analisar aqui alguns trechos do Macho Geek que falou a respeito disso. Aí uma coisa que a gente não pode esquecer, pessoal, é a questão da bilheteria doméstica, tá? O tanto que eles arrecadaram em dólares lá nos Estados Unidos, porque é sempre o número mais importante para eles. Tudo isso foi considerado nesse cálculo que a Variety fez com certeza, né? Porque aí vem um dinheiro limpo, entre aspas, não tem toda aquela questão complexa de imposto, de conversão, né, da moeda, do câmbio. Então é muito importante que o filme seja bem sucedido na bilheteria nacional, né, no caso dos Estados Unidos. Só uma coisa muito importante, né, pra gente levar em conta nessa análise. Eu só gostaria de pedir desculpa pelo layout do próximo trecho, porque eu não percebi que estava meio estranho e cortado e já tinha gravado, tá bom? Então peço desculpas e prometo que na próxima eu vou prestar atenção e preparar um layout mais legal pra vocês. É isso aí. Sigam com o vídeo. E esse vídeo é exatamente pra você, pra esfregar na sua cara de uma vez por todas o quanto a mídia é maliciosa e o quanto você tá sendo manipulado. É só isso. Acorda, cara! A gente vai mostrar aqui com números como a Variety simplesmente tá te enganando. Vamos lá. Eu vou começar com essa postagem desse perfil Portal Box Office, que na verdade, né, eu não posso responder porque eu estou bloqueado, porque será, né? E eles, baseados aqui no artigo da Variety, falaram o seguinte: Superman será mais lucrativo que O Homem de Aço. O longa de James Gunn deve gerar um lucro de 125 milhões para Warner Bros. Contra 42,7 milhões gerados pelo longa de Zack Snyder. Eu acho que esse é um problema, né? De novo, ficar comparando. Ó, eu vou diminuir só um pouquinho aqui a velocidade, tá bom? Pra ninguém ficar chateado comigo. E a Variety, né? Começaram a me mandar essa matéria, inclusive me marcaram lá no Twitter. O Merlin Based, né, mandou isso pra mim. Eu respondi mais uma da série. Superman fez menos bilheteria que Homem de Aço. Entenda como isso é bom. Tá vendo? Ó, o mesmo argumento que o Gabriel usou. Né, como se fosse uma matéria da mídia passando pano para um fracasso, igual acontece aqui no Brasil, né? Fazer um malabarismo ali para falar que tá tudo bem quando tá tudo ruim. Eu não acho que é por esse caminho que a gente tem que ir nessa análise. Como eu falei, tem vários fatores que tem que ser levados em consideração, né? Mas enfim. Vou dar as bilheterias para vocês, ok? O Superman fez 614 milhões de dólares, sendo 353 milhões nos Estados Unidos, 260 internacionalmente, e o Homem de Aço fez 291 milhões nos Estados Unidos e 376 milhões internacionalmente. Muitas pessoas estão apontando que a bilheteria de Superman é maior nos Estados Unidos, então isso fez ele ser um sucesso, né? Ter um lucro maior que o Homem de Aço. E pra mim isso não corresponde, né? Tipo assim, se eles tivessem tido a mesma bilheteria, se o Superman tivesse batido, né, os 668 milhões, quase 670 milhões, né? O meu ponto é que esse poderia ser meio que um critério de desempate. Se ambos os filmes tivessem alcançado a mesma bilheteria, vamos supor que Superman bateu os 670 milhões de Homem de Aço. Então, poderia se afirmar aí que Superman foi mais lucrativo porque ele fez mais bilheteria doméstica. Mas, então é esse o caso que nós temos aqui. Superman continua cerca de 50 milhões atrás de Homem de Aço. Entendo. Tudo bem, mas aí tem, não sei se ele vai falar aqui, mas tem toda essa questão dos gastos, do marketing, né? Tudo isso é levado em consideração. A inflação, enfim, pessoal, é um negócio muito complexo, né? Mas, de novo, tá tendo uma torcida aqui pra falar, não é porque os caras ficam ofendidos por causa do Man of Steel, né? Do Homem de Aço. Que, na minha opinião, o que eu sempre falo aqui, dá pra gente gostar dos dois. São versões diferentes do Superman, propostas diferentes, e beleza, tá tudo bem, vida que segue, né? Pra vocês compreenderem as narrativas, né? Mas bem, tem um vídeo aqui que tá circulando na internet do Jeff Snyder, que participou ali de um podcast do Hot Mic com o John Rocha, né? E ele explica, né? Ele é um insider muito conhecido de Hollywood. Não, peraí, o Jeff Snyder, como o Pablo Peixoto carinhosamente o apelidou, é o chiliquenta, né? O cara é completamente surtado, inventa coisa, né? Começa a falar mal só porque não foi convidado pra festa, né? Pros eventos exclusivos lá, vocês sabem dessa treta, né? Sinceramente, não acho que o Jeff Snyder é uma fonte confiável, né? Mas enfim, vamos ver aqui. Ele explica basicamente como foi feita aí essa matéria vergonhosa da Variety, né? O que quer dizer tudo aquilo. Eu vou colocar o trechinho dele explicando e já volto aqui no vídeo. Think about the ancillaries, right? Right. That's where the 125 million is coming from. Not that it was a huge theatrical winner. That's not what this story is about. Right. If they're saying Warner Bros. is going to profit 125 million,
That's basically what the ancillary is. Eles não falaram, então, segundo Jeff Snyder, que isso é de bilheteria, né? O que dá a entender é que é de bilheteria. E não do merchandising. O Jeff Snyder tá falando que é o contrário. The cable rights, the airplanes, the fucking VOD, all like home entertainment. That's basically. Gente, só pra contextualizar aqui, o Jeff Snyder postou um vídeo recentemente falando que ele iria destruir o James Gunn e iria destruir o DCU, tá bom? Com as informações que ele tem, com os vazamentos que ele ia soltar, tá bom? Então, isso aqui não é fonte, ô Macho Geek, você me desculpa, mas tá precisando conhecer mais o Jeff Snyder. O cara é completamente surtado. Não que ele não acerte, ele acerta também, ele tem fontes confiáveis, mas tem certas coisas que não dá pra você levar, porque quando tem esse quê de competição, entendeu? De hostilizar, você já fica com o pé atrás. Tá? É uma dica que eu dou aqui, porque o Jeff Snyder tem esse passado tenebroso. 100 million. So maybe it made 25 million profit in theaters. Yeah, people just don't know how to read these facts, and like the fact that it was Variety of all people and giving like the numbers for every movie that Warner Brothers did. It's like, okay, so Warner Brothers just like fed this to you guys. Que momento que estamos, né? Discutindo bilheteria, discutindo números, olha só. Vocês ouviram aí a opinião do Jeff Snyder, que é um insider bem conhecido aí. Putz, e eu só notei agora que o Macho Geek fica no cantinho da tela, né? Então era pra eu estar no outro canto. Foi mal, Macho Geek, mas vai ter que ir assim porque eu não tenho tempo de regravar. Sigamos. Ele conhece os bastidores ali de Hollywood, né, e tudo mais. Então ele explicou que esse artigo da Variety, na verdade, coloca um valor ali que é estimado pela Warner, né, do que ela vai lucrar no total com esse filme, não é apenas sobre bilheteria, então... Sim, mas é justamente isso, é estimado. Eu já falei, né, ninguém falou que é oficial. 2 pontos que a gente já precisa ressaltar aqui. Primeiro que a Warner não lucrou isso ainda com esse filme. É o que ela estima receber, né, lucrar no futuro. Então, mas a previsão está em cima dos números que já estão se finalizando. Né? O Superman já está ali com praticamente 615 milhões, muito dificilmente vai chegar a 620 milhões, então já dá para ter uma noção, né? É isso. Segundo, é que a Warner não está estimando apenas esse lucro de bilheteria, é algo que inclui ali todo o merchandising do filme, a gente está falando do que vai vender de boneco, de brinquedo, que fez uma parceria com uma lanchonete, aí comprou uma boa bem, já expliquei isso também, né? E também com o streaming, né? O que vai ganhar esse filme aí com aluguel na internet, o que vai receber quando chegar na HBO Max, etc, etc. Então, tudo isso entra na ponta do papel para essa estimativa de lucro por parte da Warner. Segundo o Jeff Snyder, se esse é o lucro, basicamente de bilheteria, o filme deve ter lucrado cerca de 20 milhões aí no total. Mas é o que eu falei pra vocês, a análise que o Gabriel faz é um pouco menos enviesada, vai direto nos números e com as comparações, tá bom? Lembra que a gente fala que o problema é ter coisa enviesada? Tá vendo uma torcida aqui pra falar não, que o filme não foi esse sucesso. E, de novo, a questão de gosto existe, mas a questão dos fatos também existe, né? É inegável. Ele explica basicamente que esse artigo da Variety tá errado, né? A gente vai aqui no artigo da Variety e chega a ser vergonhoso, galera, porque a gente tá pegando aqui um artigo que tá divulgando planilhas, né? Ó, gastou com isso e lucrou com isso. Então, é bem completo. É um artigo que coloca simplesmente o nome do filme, olha aqui, esse filme lucrou isso, aquele filme lucrou isso, então, cara, é uma coisa bem... Mas é porque eles estão falando a respeito de outros filmes da Warner também. Eu não sei se você tá acostumado, macho, com... Vou te chamar de macho, bom, igual o nordestino fala, ô macho. Você está acostumado com artigos da Variety falando de bilheterias, mas geralmente é assim mesmo, né? Eles fazem essas comparações, tá? Eu acho que tá tendo uma má vontade da galera nerdola aí por causa do Superman, que eles não gostaram tanto e que na cabeça de alguns foi um filme muito político e o James Gunn, por ser da patatinha, tem uma torcida a favor dele. Eu, sinceramente, é a minha opinião, que é o que eu acho, mas parece mais uma peça publicitária encomendada pela Warner do que realmente um artigo informativo, ok? Ai, você está fazendo o contrário, meu amigo. Fala sério. Não tô acusando ninguém de nada, é apenas a minha opinião, que fique claro, hein? Tudo bem, não tem problema. Você vê aqui esse artigo escrito... Aliás, é o que eu já falei pra vocês, né? A gente, nerdola, sabe discordar sem querer cancelar o outro, sem querer que o outro seja destruído e que suma da face da terra, né? Como certas pessoas fundadoras de certos sites e portais de ovos, né? Falaram uma vez, né? Mas enfim. Porcamente, ele coloca o nome do filme, ó. O filme do Minecraft teve um lucro de 162 milhões. Mas lucro da onde? Da onde veio esse valor? Lucrou como, tá ligado? E Minecraft fez quase 1 bilhão de bilheteria. Sendo que Superman tá aqui, ó, com 125 milhões perto. Macho, vai aqui. Minha sugestão, assista o vídeo da Batcaverna, tá bom? Ele explica lá a conta que ele tá fazendo, os cálculos que ele tá fazendo, tem que levar tudo em consideração. A parcela do dinheiro que vai para os cinemas, né? São várias questões, não vem limpo. Por exemplo, Aquaman, tem lá o número. Aquaman, que fez $1 bilhão, não teve um lucro maior do que 300 milhões. Lucro limpo, que foi de volta para os investidores, para os produtores, para o estúdio, né? No caso, era a Warner, a própria Warner. E agora é a DC Studios, né? Um estúdio separado dentro da Warner. De Minecraft ali, cara. E que sentido que isso faz? Você vai falar, não, mas vamos considerar até o merchandising. Cara, além de fazer muito mais bilheteria, o merchandising de Minecraft vai vender absurdamente. Hoje a criançada quer muito consumir Minecraft, diferente do Superman, que é um herói que já tá velho, né, cara? Não, beleza, mas aí eu acho que são coisas separadas, tá bom? São coisas diferentes. Pelo que eu entendi do artigo da Variety, ele tá falando de bilheteria, lucro de bilheteria, e não os derivados. Acho que tá virando uma maçaroca esse negócio. Putz grilo.
Basicamente é isso. Então, a questão aqui é essa, da onde surgiram esses números? Isso aqui é um mistério, né? E tem aqui outros... Não, realmente, mas a autora, né, Rebecca Rubin, se eu não me engano, desse artigo, ela explica, mais ou menos, ali ela dá um contexto e não tem uma fonte revelada, né? Mas ela em nenhum momento tem essa pretensão de dizer, não, isso aqui é um número oficial. Mas enfim, vamos aqui ao trecho em que ele vai usar, pelo que eu vi aqui, a inteligência artificial para calcular, tá bom? Vamos lá. Usei o Grok aqui, inteligência artificial do X, né, do antigo Twitter, e eu não vou mostrar para vocês o resultado inteiro, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas vou explicando para vocês no geral, mas qualquer coisa você pode pausar o vídeo aí e ler para ver as conclusões, né, que o Grok foi chegando e como isso serviu aqui de parâmetro pra gente chegar também a esse denominador comum. Enfim, vamos lá. Primeiro eu perguntei o seguinte, qual a porcentagem que o cinema fica com o dinheiro arrecadado de bilheteria que foi o que eu falei. Volta pro estúdio? E o Grok respondeu aqui explicando primeiro como é que funciona no Brasil e depois ele explicou como é que funciona nos Estados Unidos. Basicamente, em média, né, fica 50-50, metade pro cinema e metade pro estúdio. E o Grok explica que tem algumas variações, né, mas basicamente no final das contas é isso, né? Fica por volta desse valor. E já internacionalmente fica 60-40, 70-30, com a maior parte ficando para os cinemas, né? E a menor parte voltando para os estúdios americanos. E basicamente, né, eles explicam aqui esse método, como é que é feita aí essa repartição, essa fatia do que fica aí de valor para quem. Mas eu continuei aqui falando susto, cara. Bloco, baseado nessas informações, analise a bilheteria de Superman e me diga quanto ficou para os cinemas e quanto voltou para o estúdio. E o Grok aqui respondeu, né, fez aqui todo um resumo dos valores e falou o seguinte, o que ficou com os cinemas foi 337,7 milhões de dólares e o que foi para o estúdio, no caso da Warner Bros, foi 276,3 milhões, ok? Esse é o valor que ficou nos cofres da Warner, né, repartido ali com os cinemas. E aqui ele continua fazendo os cálculos, mostrando como é que chegou aí a essa conclusão. Lembrando que é uma estimativa, ok? Fica por volta disso, não é o valor exato. Mas exatamente. Considerando que a Warner arrecadou 276,3 milhões, como ele falou, né, dos cinemas, isso como valor bruto, é plausível afirmar que o estúdio lucrou 142 milhões, sem contar as despesas como marketing, imposto, etc., o custo de produção que tem... Mas espera aí, o número é 125 milhões, tá bom? 125 milhões. Tem o filme, né? Só abrir um parênteses aqui para fazer uma errata para vocês. Eu falei o valor de 142 milhões aí no Grok, mas era 125. Um pouco mais, no final das contas, não vai fazer diferença. Vocês vão entender aí que é um valor inalcançável, né, para uma bilheteria desse tamanho. E o Grok já respondeu não, afirmar que a Warner lucrou 142 milhões com os 276,3 arrecadados nos cinemas, valor bruto de bilheteria sem considerar despesas com marketing, impostos e outros custos, não é plausível. E ele chegou aqui, fez aqui uma série de descrições aqui, né, sobre os valores e tal, e a conclusão do Grok foi a seguinte, com base nos 276,3 milhões arrecadados nos cinemas, valor bruto antes de impostos e deduções, não é plausível afirmar que o estúdio lucrou 142 milhões sem contar despesas. Na verdade, considerando os custos estimados de 375 a 425 milhões, no caso os custos que estão falando aqui é custo de produção do filme que custou cerca de 220 milhões, né, é informação aí pública, 225. E também cerca de 100 a 150 de marketing, que é basicamente o que se estima aí, né? Mas é o que se estima, entendeu? E outra, a gente não sabe como que eles vão pagar esse marketing. Tem muitas variáveis nessa conta. De até 200 milhões de marketing, mas o valor de marketing é um pouco mais variável. Mas enfim, o estúdio está operando com um prejuízo significativo só na bilheteria. Déficit de 100 a 150 milhões de prejuízo. O lucro de 142 milhões só seria possível se o estúdio tivesse uma receita total, incluindo bilheteria, mais outras fontes de cerca de 517 a 567 milhões. Mas percebam que o Grok já chegou em outro número, né? Que a matéria lá do site Se Liga Nerd falava o quê? Que teria que ser mais de 720 milhões. Então percebam, já tem aí um déficit de, no mínimo, 200 milhões. Então percebam como que tá problemático isso aqui? O que ainda não foi alcançado apenas com a bilheteria atual de 614 milhões globais, dos quais apenas 276 vão para o estúdio. Portanto, a afirmação não é realista sem considerar outras receitas significativas além da bilheteria. Obrigado, Grok, de nada. E o Grok respondeu, mas... Enfim, pessoal, tá aí. Eu acho que tá nítido que o Grok tá basicamente reafirmando o que disse o Jeff Snyder, né? Não, mas eu acho que não, por causa de tudo isso que eu expliquei pra vocês. São muitas variáveis. A gente tem que entender, de fato, né? A Variety não explica como chegou nesse cálculo, mas quando a gente pega os 600 milhões, os gastos, o orçamento, esse valor não é muito alto, né? Inclusive, seria estranho se tivesse falado que não, porque o Superman deu 200 milhões de lucro ou mais, né? Mais de 200 milhões de lucro líquido, né? Limpo para o estúdio, no caso desses estúdios, enfim, vamos colocar para o Warner, vamos resumir. Aí seria estranho, mas quando a gente pega 614 milhões, 225 milhões de orçamento, o marketing que calcula-se que tenha sido 100 milhões, a gente não sabe se realmente foi. E a gente adiciona tudo isso nas variáveis e considerando a bilheteria doméstica, ao meu ver, 125 milhões é um número que faz sentido sim. Mas enfim, né, pessoal? A gente falou e não chegou numa resposta final. Caramba, o vídeo acabou ficando longo, não teve o que fazer. Mas eu queria trazer essa análise aqui pra vocês, pra gente esquentar esse debate. Eu quero saber a sua opinião. Você tem algum palpite? Concorda comigo? Concorda com os caras aqui? Escreva aí sua opinião. Você, assim como eu, também tem desconfiança dos comentários do Jeff Snyder por conta da rixa pessoal que ele tem com o James Gunn? E também com a Warner? Escreva aí embaixo que eu quero saber, tá bom? E é isso aí, se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva para mais conteúdos. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.